Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra nessa noite. Pedimos a condução do teu Espírito sobre nós. Senhor, nós declaramos que nós estamos em torno do Senhor e da sua verdade aqui nessa noite. Nós queremos ouvir o teu Espírito, Senhor, falar conosco. Nós declaramos que somente o teu Espírito fala nesse altar nessa noite. Nós declaramos que somente o teu nome será levantado, conhecido, exaltado e adorado no nosso meio. Pai, abre os nossos corações, abre as nossas mentes para ouvirmos nessa noite o evangelho, para assentarmos à mesa do Senhor e participarmos daquilo que nos traz vida e vida em abundância. Nós entregamos ao Senhor esse momento. Pedimos que cada coração, Senhor, cada coração seja tomado pela tua palavra, cada coração seja cheio da sua palavra nessa noite. Que ao participarmos da tua mesa, ao participarmos do pão, ao participarmos do cálice, a vida do Senhor nos encha nessa noite, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nós estamos em torno de Jesus nessa noite, irmãos. Em torno de Jesus e da sua palavra. Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Em meio a tempos tão difíceis, irmãos, em tempos onde a gente fala de tantas coisas, a gente tinha que falar mais de Jesus. Em tempos onde a gente fala de tantas coisas, tem opinião para tantas coisas, a gente quer ter conceitos para tantas coisas, é tempo de nós falarmos de Jesus. O Evangelho sempre foi sobre Jesus. O Evangelho sempre foi sobre Jesus, sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele está fazendo e sobre aquilo que Ele fará. Então, irmãos, se você tem algo para você encher a sua mente nesses dias, se você tem algo para encher os seus lábios nesses dias, encher os seus pensamentos nesses dias, se encha de Jesus e da sua palavra. Amém? Se encha de Jesus e da sua palavra. É tudo sobre Ele, é tudo sobre o Evangelho. E nessa noite eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus. Eu não vou pregar sobre Mateus capítulo 4, eu vou pregar sobre Atos capítulo 17. Inclusive, se você puder abrir sua Bíblia aí e deixar a sua Bíblia aberta no livro de Atos, o capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Deixe sua Bíblia aí. Eu quero pregar nessa noite sobre 5 verdades acerca do Evangelho. Amém? 5 verdades acerca do Evangelho. Mas eu quero começar contando uma história para você. Eu quero começar te localizando, e uma história verídica, não uma história de ficção, mas eu quero começar localizando você no próprio contexto da palavra Evangelho. Você sabia que Evangelho não é uma palavra necessariamente cristã? Evangelho não foi uma palavra que nasceu dentro do aspecto da fé cristã e dentro da tradição cristã. Evangelho era uma palavra que já era usada, e eu quero explicar para você qual era o contexto que a palavra evangelho era usada, e agora
me permita alguns minutinhos de uma aula de história para você. Cerca de mais ou menos 40 anos antes de Cristo, o imperador Júlio César, na verdade não era imperador ainda, Roma ainda não era um império, Roma vai se tornar um império depois, ainda era a República Romana, mas o grande líder de Roma, Júlio César, ele é assassinado. Júlio César é assassinado cerca de mais ou menos 40 anos antes de Cristo, e no momento que César é assassinado, Júlio César, depois César vai vir se tornar um título, né? Para aqueles que seriam governantes, eles seriam chamados de César. Mas o primeiro Júlio César, ele é assassinado cerca de mais ou menos 40 anos antes de Cristo. Roma já tinha um grande domínio sobre toda aquela parte do Baixo Oriente, da Ásia Menor, parte ali da Europa. Roma já tinha o seu domínio, já era uma república organizada, já tinha senado, já tinha toda uma estrutura. E quando Júlio César morre, Júlio César tem 2 filhos, um filho chamado Otávio, ou Otaviano, e o outro filho era Marco Antônio, os 2 filhos de Júlio César. E naquele momento, depois que Júlio César morre, Otávio e Marco Antônio entram num conflito pelo trono, entram num conflito pelo governo de Roma. Os 2 filhos, basicamente o pai morre e aí os 2 filhos começam a disputar quem que continuaria o governo. E eles entram numa profunda guerra e Roma começa então a viver uma guerra civil. Essa guerra civil, ela dura mais ou menos cerca de 13 anos. E uma profunda guerra civil se instala em todo o domínio da República Romana. E você sabe, talvez você imagina como seria uma guerra civil. Uma guerra civil é um país lutando dentro de si mesmo. Não é um país lutando contra outros de fora, contra forças externas, mas é uma guerra interna, é irmãos da mesma nacionalidade, do mesmo grupo de pessoas que tomam um determinado partido e começam uma guerra. Após o assassinato de Júlio César, seu filho Otávio e Marco Antônio começam uma guerra civil. E aí Roma fica praticamente dividida, parte da República Romana acompanha Otávio e parte da República Romana acompanha Marco Antônio. Marco Antônio então, na história, isso é história, depois você pode averiguar, Marco Antônio começa a se relacionar também com Cleópatra no Egito, passa a ter um relacionamento com Cleópatra no Egito para poder fortalecer o seu exército, e Roma entra numa profunda guerra civil, e em 13 anos de profundas mortes, de fome, de pobreza, de sangue derramado nas ruas, porque havia regiões, províncias romanas que eram a favor de Marco Antônio e havia províncias romanas que eram a favor de Otávio. Essa guerra perdura durante 13 anos, até que na batalha de Actio é uma cidade na Grécia, isso em 31 a.C., na batalha de Actio, eles se reúnem, Marco Antônio reúne todo o seu exército, juntamente com Cleópatra e parte do exército do Egito, e Otávio reúne todo o seu exército, e eles vão para uma grande batalha em Actio. Actio é uma cidade litorânea da Grécia, e ali, com batalha em terra, batalha nos mares, Otávio vence a guerra. Otávio vence aquela guerra, Marco Antônio e Cleópatra saem fugidos até o Egito, Otávio perseguindo eles vão indo até o Egito, e lá no Egito, então, alguns historiadores dizem que então Marco Antônio se mata, né? Ele comete suicídio. Alguns acreditam que um infiltrado do próprio exército de Otávio acaba assassinando, aí tem uma certa divergência histórica sobre isso. Mas na batalha de Actio, em 31 a.C., nessa batalha na Grécia, Otávio vence a guerra. Otávio vence a guerra civil. Ele vence os exércitos de Marco Antônio. E então Otávio, isso é história, Otávio então reúne os seus principais generais, Otávio reúne os principais homens da sua confiança, reúne esses homens e dizem para esses homens: agora que nós vencemos a guerra, vocês vão ir por toda a República Romana, vocês vão indo por todo o mundo romano da época, e vocês vão anunciar um evangelho. Vocês vão anunciar uma boa notícia.
Qual era a boa notícia? Qual era o evangelho? Palavra grega, evangelho, que significa boa notícia. Qual era a boa notícia do mundo romano na época? Otávio havia vencido a guerra. Curiosamente, esses principais generais chamados por Otávio, reunidos por Otávio para que pudessem ir por todo o mundo romano anunciando que Otávio havia vencido a guerra, curiosamente eles eram chamados de apóstolos. Aleluia. Curiosamente eles eram chamados de apóstolos, porque o que significa um apóstolo no mundo romano? Um apóstolo é alguém enviado, comissionado com uma mensagem. É um mensageiro, é alguém enviado para anunciar algo. Então Otávio reúne um grupo de pessoas que são chamados de apóstolos e envia esses apóstolos por todo o mundo romano, carregando um evangelho, uma boa notícia. E onde esses apóstolos chegavam, eles começavam, a primeira coisa que eles chegavam anunciando era: Otávio venceu a guerra. Roma estava 13 anos numa guerra civil. Otávio agora venceu a guerra. E eles anunciavam, e a partir desse anúncio, quando, por exemplo, esses apóstolos chegavam em terras que eram governadas por Marco Antônio, a partir do anúncio dos apóstolos, eles começavam a implementar, a viver uma nova cultura. E que cultura era essa? Uma cultura que partia da convicção e do fundamento de que Otávio havia vencido a guerra. Alguns desses apóstolos, curiosamente também, quando eles chegavam num território ainda de maioria governados por Marco Antônio, muitos deles eram mortos. Muitos deles se tornavam mártires, em algum certo sentido, porque ao testemunhar que Otávio tinha vencido a guerra, aqueles que eram do domínio de Marco Antônio, eles matavam esses enviados com a mensagem. Depois de um tempo, obviamente, esses apóstolos começaram a ir por todo o mundo romano com seus soldados, e à medida que eles chegavam em qualquer terra, em qualquer província romana, eles passavam a estabelecer uma nova cultura a partir da boa notícia que eles carregavam. Qual boa notícia era essa? Otávio havia vencido a guerra. A partir desse momento da vitória de Otávio, que começa, propriamente dito, historicamente falando, o Império Romano. E a partir desse momento começa é instituído o documento que eles chamam de Pax Romana. E ali começa o período de maior estabilidade, prosperidade, crescimento econômico em todas as áreas, estabilidade política, governamental e tudo a partir da vitória de Otávio. Só que Otávio vence essa guerra, vem comigo, Otávio vence essa guerra em Átio, numa cidade na Grécia, cerca de 1.300 quilômetros de Roma. Otávio venceu a guerra em Átio, mas Otávio ainda teria e levaria alguns meses para percorrer o caminho de Átio até Roma. Porque quando ele chegasse em Roma, ele iria oficialmente, ele já tinha vencido a guerra, ele já era o governante do novo mundo, mas ele ainda tinha um caminho para trilhar até chegar em Roma, se assentar no trono e estabelecer finalmente um reino, um império, que inclusive era chamado de os principais fundamentos da Pax Romana, desse período de estabilidade e prosperidade do Império Romano. Eles falavam que era um período de justiça, paz e alegria. A partir desse momento, Roma, que depois de 13 anos de guerra civil, sofrimento, dor, pobreza, fome, agora tinha um novo governante. E aí, alguns anos depois, aparece um tal de Jesus de Nazaré. Esse tal de Jesus de Nazaré, ele começa a chamar pessoas normais. Um era pescador, outro cobrador de imposto, outro consertava a rede, outro fazia isso. Chama eles para perto de si, chama eles de
apóstolos. E esse tal de Jesus começa a ir por toda a região da época, como nós lemos. Ele passa a ir por toda essa região dizendo o seguinte: é chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava por toda parte proclamando, pregando o quê? O evangelho. Jesus toma essa palavra emprestada do contexto romano, essa boa notícia. Que boa notícia! Que absolutamente todo aquele povo, inclusive Israel, que estava debaixo desse império romano, estava muito familiarizado com esta palavra. Aquele povo sabia, provavelmente sabia da história, provavelmente sabia da história de quando Otávio vence a guerra e agora passa a anunciar em todo o território romano, em todo o mundo romano da época, a boa notícia de que Otávio havia vencido a guerra. E aí Jesus usa exatamente essa palavra, toma essa palavra, a palavra evangelho, do contexto greco-romano, pastor Beto, para dizer e explicar o que ele estava fazendo. O problema é que agora Jesus não estava fazendo referência à vitória de Otávio, que fez com que ele se tornasse líder do mundo romano. O que Jesus estava pregando o evangelho era dizendo: agora todo mundo tem um novo rei. Não é mais agora. Eu sei que vocês conhecem esse tal de evangelho, e vocês conhecem o que eram os apóstolos, as comitivas apostólicas, como aqueles homens que carregavam a mensagem de que Otávio havia vencido a guerra. Mas agora eu estou reunindo os meus apóstolos, e eles vão ir por todo mundo anunciando o evangelho, porque agora eles não vão dizer que Otávio venceu a guerra, agora eles vão dizer que Cristo venceu a guerra, agora eles vão dizer que o novo mundo começou. Isso é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus, irmãos, não é um convite para as pessoas aceitarem Jesus. O evangelho do reino de Deus é um anúncio de que o mundo agora tem um novo rei. O evangelho não é um convite. A boa notícia não é um convite. Boa notícia, irmão, se anuncia. O evangelho é um anúncio de que agora o mundo tem um novo rei, de que agora o mundo todo tem um novo governante. E os apóstolos são chamados para levar por todo mundo, para comunicar para todo mundo que agora o mundo tem um novo rei. Então o evangelho não é um convite para você aceitar Jesus e mudar de vida. O evangelho é um anúncio de que Cristo reina. Percebem, irmãos? Uma mensagem, uma boa notícia, ela precisa ser anunciada, proclamada. Ela não é um convite. É lógico que quando nós vamos evangelizar, nós convidamos as pessoas, convidamos para elas crerem. Só que, irmãos, nós convidamos e temos a possibilidade, damos a possibilidade delas crerem. Mas elas crerem ou não, não vai mudar nada. Cristo continua governando sobre todas as coisas. O evangelho é o anúncio da boa notícia do reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. E outro detalhe importante é que da mesma forma que Otávio estava em Átio e envia os seus apóstolos para anunciarem até o momento que ele trilha o caminho até Roma, da mesma forma o nosso Jesus nos enviou para anunciar até o momento que no seu retorno ele vai voltar, e quando ele se assentar no trono, ele vai governar a partir de Jerusalém toda a terra, num mundo completamente restaurado. Então, quando nós anunciamos o evangelho, irmãos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará
e toda língua confessará. A diferença é que eu e você escolhemos fazer isso antes. Porque um dia, irmãos, toda a terra vai se dobrar, querendo ou não, acreditando ou não. Porque o reino de Deus chegou. Pastor, mas o negócio ainda está muito ruim. O negócio ainda está muito difícil. O negócio ainda é luta, ainda é guerra, ainda é muita coisa. Irmãos, ele já venceu a guerra, ele só está trilhando o caminho de Ate até Roma. Ele já venceu a guerra, ele só está trilhando o caminho e vivendo o período, a era da igreja, onde nós anunciamos essa mensagem, até o dia que ele vai voltar. E quando ele voltar, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O evangelho é um anúncio, não é um convite. Você já viu aquelas pessoas que meio que imploram as outras para aceitar Jesus? Te implora, irmão, você tem que aceitar Jesus. Irmão, anuncia o evangelho, porque o resultado dele não está nas suas mãos. O resultado do evangelho é obra do Espírito Santo de Deus, porque só pode viver nesse reino quem nascer de novo. Que se não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. Então você anuncia que o mundo tem um novo rei, anuncia que o mundo tem um novo governante. E aí, irmãos, as pessoas creem se elas quiserem, mas um dia elas vão ter que se dobrar diante do governo de Jesus. A gente não pode, irmãos, subjugar a nossa vida a uma ideia maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma doutrina filosófica muito antiga, que separava o mundo em dois. Separava o mundo, e a doutrina maniqueísta, ela dizia basicamente que o mundo, ele é dividido na mesma proporcionalidade de esferas opostas. O que eu estou querendo dizer? Que no mundo, os maniqueístas iriam dizer, no mundo você tem 50% de bem e 50% de mal. A totalidade é o bem e o mal junto, numa mesma proporção. Você tem 50% de luz e você tem 50% de trevas, existe numa mesma proporcionalidade. Irmãos, deixa eu te falar. Quem nunca viu, você já deve ter visto. Antigamente, eu acho que essa imagem era mais comum. Uma imagenzinha assim de Jesus tirando uma queda de braço com Satanás. E aí a gente enviava isso nas correntes de oração e dizendo assim, ó, nesse exato momento, essa batalha que está acontecendo pela sua vida. Você já viu isso aí? Irmão, isso é balela, porque não tem batalha ali, Jesus já venceu. E aí a gente vive a nossa vida achando que Satanás e seus demônios, eles estão aqui, ó, pau a pau com Deus. Irmão, não existe isso, porque a batalha já foi vencida 2000 anos atrás na cruz. Não está existindo uma batalha pela sua vida agora. Satanás e Jesus estão batendo uma quebra de braço. Não existe isso. Satanás não consegue numa queda de braço com Jesus. Ele não conseguiu há 2000 anos atrás, irmão. E isso é maniqueísmo, não é evangelho. Isso é maniqueísmo. A própria ideia de que o mundo, ele é dividido entre aquilo que é espiritual é muito bom, a dimensão do espírito, aquilo que é realidade espiritual é bom, mas a matéria, a vida normal, pastor, é muito bom vir no culto e sentir esse ambiente, mas quando sai daqui, pastor, eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa para resolver, parece que as coisas materiais, as coisas físicas, materiais e tudo, isso aí, pastor, é complicado, isso aí é do diabo mesmo, isso aí é de Satanás mesmo. O bom é estar na esfera espiritual, e a gente vai acreditando nessas coisas, e às vezes dá continuidade a esse tipo de coisa, sem perceber que isso também não é bíblico, isso é dualismo grego, que separa o mundo em dois mundos.
Quando na realidade a Bíblia diz que em Efésios capítulo 1, versículo 10, que na plenitude dos tempos todas as coisas que estão no céu e na terra, elas são convergidas em Cristo Jesus. Não são duas coisas, para coisas do céu, coisas da terra. Em Cristo Jesus, você é um ser espiritual, tanto quanto levanta sua mão para adorar, quando canta, quando dizima, quando paga uma conta, quando cuida da sua esposa, quando cuida do seu marido, irmão. A gente separa a nossa vida. Não, isso aqui é espiritual, isso aqui é vida normal, vida natural. Não! Quando você paga suas contas, é tão espiritual quanto vir no culto, irmão. Você tratar bem a sua esposa, cuidar dos seus filhos, você cuidar com o que fala, cuidar com o que digita, é tão espiritual, irmãos. Por quê? Porque a mesma mão que você levanta para adorar é a mesma mão que você digita coisa ruim na internet. A mesma boca que você usa para cantar para Deus é a mesma boca que você usa para difamar o irmão. Olha que incoerência, olha como a nossa mente, a gente é preso a algumas estruturas de pensamento e de ideia que elas não são bíblicas. Em Cristo Jesus é uma realidade única, irmãos. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus. E aí a gente está querendo deixar essa terra e ir para o céu, e Deus está querendo que o céu desça. A gente está querendo, não, essa vida aqui é terrível, meu Deus, eu tenho que morrer logo, ou vamos ficar aqui, viver a nossa vida aqui, eu tentar sobreviver aqui, para quando a gente morrer, a gente ir para o céu. E Jesus fala, ensina para a gente orar, para que o céu desça, venha o teu reino, e seja feito aqui na terra, como as coisas são feitas no céu. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele não salvou, irmãos, através de alguém que subiu. Moisés subiu, Elias subiu, mas quando Ele quis salvar o mundo, Deus desceu. A gente quer subir e transcender, e Deus quer que a gente desça e viva a vida real, carregando o evangelho, carregando uma boa notícia, vivendo a partir de um novo governo. Então a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa ficar sempre nessa luta. Meu Deus, o diabo está endemoniado, por causa que eu não vivo isso, não vivo aquilo. E você não vive a partir da concepção e da consciência de que Cristo Ele não vai vencer, irmãos. Cristo já venceu. Essa é a boa notícia que movimenta você, essa é a boa notícia que essa mesa proclama para nós, essa é a boa notícia que nos reúne nessa noite. Cristo venceu, não vai vencer. Aí a gente está querendo ir para o céu, e Deus está querendo que o céu desça. A gente acha que vai chegar a hora que nós vamos tudo embora e deixar essa terra para o Satanás. E a Bíblia diz que os céus estão retendo Ele até o tempo da restauração de todas as coisas. E nós somos agentes dessa restauração, porque só pode ser agente de restauração quem primeiro é restaurado. É por isso que para o evangelho você precisa nascer de novo. O evangelho é uma boa notícia, ele é um anúncio, ele é um anúncio com a vida, ele é um anúncio com obras. Irmãos, não ande por aí como um crente que ainda tem algo para vencer. Ande por aí na confiança de que Cristo já venceu, e a partir da vitória de Cristo você pode seguir a sua vida, a sua jornada, com desafios, com lutas, com problemas. Por quê? Porque o pecado ainda atua nesse mundo, mas vai chegar o dia que o pecado vai ser extirpado desse mundo. Agora o que nós não podemos é viver como se Cristo não tivesse vencido na cruz. O que nós não podemos é viver como se a obra da cruz, irmãos, não esqueça que Jesus, pendurado numa cruz, Ele disse: está consumado, está feito, está pago, todo escrito de dívida foi pago. Agora eu não preciso mais que os meus filhos andem como escravos da necessidade, mas eu quero que os meus filhos andem como filhos de propósito, que cumprem, que se envolvem com os meus negócios.
Por isso que Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque crente, quanto mais maduro se torna, mais se envolve com as coisas do Pai. E aí a gente está querendo suprir necessidade, e Deus está querendo que a gente se envolva com os negócios do Pai. Por quê? Porque você é herdeiro de Deus, é um filho amado de Deus que nasceu de novo. Por isso respeite a cruz de Jesus, respeite o Evangelho, respeite a vitória de Cristo na cruz. Não pense que ainda é uma batalha a ser vencida, a batalha já foi vencida, irmãos. A batalha já foi vencida. Só que nós cristãos, a gente vive como se ainda estivesse em guerra. E nós estamos em luta sim, mas contra o nosso pecado. O pecado, irmãos, é o que te afasta de Deus. A gente pensa, irmão, por exemplo, a gente trata o diabo como onipresente. A gente pensa que o diabo está em todo lugar. E quem diz que o diabo é onipresente, irmão? Nesse exato momento o diabo está em algum lugar só. E não é aqui. Mas a gente trata a consciência da presença de Deus da mesma forma que imagina que tem uma consciência da presença do diabo, irmão, pelo amor de Deus. Deixa o diabo fazer alguma coisa que ele está fazendo em algum canto por aí. Porque aqui é o ajuntamento dos filhos de Deus, irmão. O culto é o ajuntamento dos filhos de Deus. E um culto de ceia é o ajuntamento dos filhos de Deus que nasceram de novo e são chamados a comer na mesa do seu Pai, a se envolver com aquilo que o seu Pai está envolvido. Se Cristo está envolvido com o reino de Deus, por que eu e você estamos envolvidos com as nossas próprias coisas? Irmão, não é figurado não, tá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, isso é figurado. O mais importante é primeiro eu tá bem, depois a minha família, depois a igreja. Não é não. Eu não tenho que, não. Pastor, eu não tenho que cuidar de mim primeiro. Não. Eu não sei você, mas eu ouvi de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reinado de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai te ser acrescentado. Aí nós estamos atrás do que vai ser acrescentado, porque a gente acha que é figurativo esse negócio de buscar primeiro o reino de Deus. Quantos estão me entendendo, irmãos? E agora, rapidamente, 5 verdades acerca do Evangelho. Em Atos capítulo 17, Paulo está em Atenas. A partir do versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele, e alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que está anunciando a deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Paulo estava pregando o evangelho a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão ouvir as últimas novidades. Paulo está em Atenas, uma cidade cheia de ídolos. Atenas, uma das cidades mais desenvolvidas da época, berço do conhecimento, cheia de altares de ídolos.
E Paulo está lá, uma cidade desenvolvida, rica, não muito diferente de uma cidade globalizada do século 21, talvez não muito diferente de uma São Paulo, de uma Nova York, de uma Londres. E Paulo, irmãos, então está naquele ambiente cheio de idolatria, está naquele ambiente terrível, mas ele carrega uma mensagem. Só que a mensagem dele não é um convite, lembra disso? A mensagem dele é um anúncio. Ele não carrega um convite para Atenas, ele carrega um anúncio para Atenas. E ele começa a anunciar nas praças. Paulo se aproxima das pessoas. Ele se aproximava dos filósofos, se aproximava de judeus, de gregos, para conversar com eles. E nessas conversas, Paulo anunciava o Evangelho. E a primeira verdade acerca do Evangelho é: o Evangelho causa, irmãos, quando ele é anunciado, o Evangelho causa estranhamento. Porque o povo chega a dizer para Paulo: você está nos apresentando ideias estranhas. O que você está falando aí, Paulo, é estranho. Esse negócio aí é diferente. Você está falando de um novo governo, você está falando de um novo rei, você está falando que o mundo agora é governado por um homem que morreu no madeiro, por um homem que morreu crucificado. Irmãos, a cruz era o tipo de morte de terroristas. Você está falando que o terrorista chamado o tal do Jesus de Nazaré, você está falando que ele é o novo rei do mundo? Isso é estranho. O Evangelho causa estranhamento. É estranho. Sabe por que ele causa estranhamento, irmãos? Porque todo mundo que adentrava na dimensão do reino de Deus e passava a encarnar o Evangelho na sua vida, nas suas atitudes e nos seus atos, causava estranheza. Por quê? Porque rompe com o status quo, porque rompe com as estruturas já pré-estabelecidas. Irmãos, nós como filhos de Deus que anunciamos o Evangelho, irmãos, o tipo de vida, o estilo de vida que nós adotamos, ele precisa causar estranhamento. Como assim, pastor? Não é estranhamento estético, porque durante muito tempo nós fomos estigmatizados por algum tipo de estranhamento estético. A saia até o pé, sem cortar o cabelo, ou com um determinado tipo de roupa, ou com determinado... A gente era estigmatizado a partir de uma questão estética. Mas não é um estranhamento estético. O estranhamento é porque ele causa tumulto nas estruturas de ídolos e de poder pré-estabelecidas. O Evangelho causa estranhamento. Se você nasce de novo e vive a partir da vitória de Jesus, você vai criar seus filhos diferente, você vai viver seu casamento diferente, você vai lidar com um trabalho diferente, você vai lidar com as pessoas de forma diferente. E isso é estranho, porque no mundo de competitividade, irmãos, é estranho você ser cooperador. No mundo de egoísmo é estranho você ser coletivo. No mundo de individualidade é estranho você ser alguém que vive na dimensão coletiva. Mas o Evangelho causa estranhamento. Estranhamento espiritual, cultural, comunitário. Segundo lugar, o Evangelho é uma resposta à religião. Irmãos, o Evangelho não é uma religião. Pelo contrário, o Evangelho, ele é a superação da religião. Quando a religião não conseguiu fazer o seu trabalho, não conseguiu ir até Deus por seus méritos próprios, não conseguiu ir até Deus a partir dos seus sacrifícios, porque a religião não é você, a religião é você indo até Deus a partir do que você consegue fazer por Ele. O Evangelho é Deus vindo até você, porque você não pode fazer nada por Ele. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só o escolhemos porque fomos eleitos por Ele antes da fundação do mundo. Então o Evangelho, ele é a superação, ele é uma resposta da religião. Por quê? Porque Paulo chega, eu não vou ler os versículos, mas vem comigo. Paulo chega e diz assim: atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos.
Vocês têm os seus deuses. Vocês servem os seus deuses. Vocês prestam sacrifício para os seus deuses. Vocês tentam se salvar pelas obras. Vocês tentam comprar Deus pelo seu serviço. Vocês tentam comprar Deus por aquilo que vocês dão para Ele. Isso é a lógica da religião. Um teólogo latino-americano chamado Otto Maduro, ele define religião dessa forma. Religião é, abre aspas, um conjunto de discursos e práticas referentes a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Isso é a definição de religião. Discursos, práticas, liturgias que a gente desenvolve a partir de obrigação e benefício. Não, se eu fiz isso, Deus tem que me abençoar. Se eu estou aqui, Deus tem que me abençoar. Deus tem que fazer alguma coisa por mim. Deus tem que... Isso é religião. E o evangelho é justamente a superação da religião. O evangelho, você não é chamado para viver uma vida de obrigações e benefícios para com Deus. O evangelho é a boa notícia que te permite viver uma vida completamente diferente do que você já viveu. Mas é uma boa notícia. E aí você, diante dessa boa notícia, você não consegue viver outra coisa. Por isso que se você não consegue, irmãos, vencer suas debilidades, seus pecados e servir a Deus de todo o coração, alguns de nós deveríamos nos perguntar se realmente nascemos de novo. Porque um nascido de novo, alguém que provou do amor, da graça, da bondade, sem merecer absolutamente nada. Alguém que provou disso, irmãos. Não tem como não ser empurrado para viver de maneira diferente. O evangelho é a superação da religião. Vocês são muito religiosos, atenienses. Mas eu quero falar de outra coisa para vocês. Terceiro lugar, o evangelho, ele é a superação da idolatria do coração humano. Paulo fala no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Mas o amor é revelado quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E mesmo Ele não precisando de você, Ele te convida para a mesa. Eu não preciso de você. O meu plano, o meu propósito continua na história, independente de você. Mas você é um filho amado que me traz prazer. Você é um filho amado que me traz prazer. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atenas era cheia de ídolos. E aí você pensa, pastor, mas Atenas tinha ídolos, a gente não tem. Irmãos, os nossos ídolos hoje só não são mais esculturas. Mas tem gente que o status é um ídolo, a fama é um ídolo, o sexo é um ídolo, o dinheiro é um ídolo, o poder é um ídolo. E o evangelho, irmãos, ele é a superação de toda a idolatria do coração humano. Porque ele diz, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo está dizendo, vocês têm os ídolos de vocês, mas o único Deus verdadeiro, Ele não está submisso a isso.
Ele não é criação humana, irmãos. Foi Ele que criou tudo. Ele que dá a todos vida. Quarto lugar, o Evangelho revela o Deus que está perto de nós. O versículo 27 diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O Evangelho revela o Deus que está perto, não o Deus que está longe. O Evangelho revela o Deus que escolheu se revelar e que não está escondido. Deus não está escondido. Ele fez isso para que os homens o buscassem. Ele quer ser buscado por amor. Deus, irmãos, Ele não está escondido para você achar. Deus é aquele cara que diz assim: ei, cheguei. Só que sabe qual é o nosso problema? É que Ele está lá dizendo: ei, cheguei. E você está tentando procurar Ele. Onde é que está Deus na minha vida? Você está procurando algo que já foi revelado, irmão. Você está atrás de algo que já está disponível. Você está tentando alcançar algo que já é seu. Aleluia! O Evangelho revela o Deus que quer se relacionar, que quer ser buscado, que quer ser conhecido. O Emanuel, o Deus conosco. Por isso que você talvez está correndo para alcançar Deus. Só que quanto mais você corre para alcançar Deus, mais distante dele você fica, porque Ele está parado te esperando. Percebe? Deus está aqui e você está correndo. Deus, cadê você? E aí Deus olha para nós e fala assim: se você parasse, você me percebia. Você está correndo tanto, você está fazendo tanta coisa para conquistar o favor de Deus, para conquistar a bondade de Deus, para conquistar, você está correndo muito atrás. Já viu aqueles irmãos? E aí, irmão, paz, como é que está? Ih, pastor, estou correndo atrás do prejuízo. Irmãos, o Evangelho revela o Deus que está perto de nós. E quinto e último lugar para nós cearmos. O Evangelho convida a todos nós para uma experiência de ressurreição. O versículo 31 diz: pois Ele estabeleceu, olha o versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando Ele dentre os mortos. Assim como o poder de Deus e o poder do Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele convida a todos nós para uma experiência de ressurreição. Essa mesa, ela vem mostrar para você que nessa noite, mais uma vez, você pode viver uma experiência de ressurreição. Essa mesa vem para mostrar para mim e para você que você pode recomeçar. Essa mesa vem dizer para mim e para você que você pode parar de tentar correr atrás de Deus e simplesmente parar e perceber que Ele está ali, porque Ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse: eu vou estar com vocês
quando vocês prestarem um bom culto para mim. Ele não disse: eu vou estar com vocês quando vocês cantarem a música correta. Ele não disse: eu vou estar com vocês quando vocês levantarem as mãos e cantarem de todo o coração. Ele disse: eu vou estar. A minha presença é uma certeza, ela é uma convicção, ela não é algo que você precisa correr atrás, ela está. Deus está. Esse é o evangelho. Deus está e há de reinar sobre toda a terra, irmãos. Deus está. Por isso pare de correr atrás. O que talvez você tenha que parar, irmãos, é para percebê-lo. Eu falo isso todos os sábados, os jovens me ouvem falar isso, eles devem estar enjoados. Irmãos, Deus sempre está. Às vezes quem não está somos nós. Você já viu aquele culto difícil? Você disse: nossa, hoje o negócio foi ruim, parece que Deus não estava lá. Irmão, Deus sempre está. Às vezes quem não está somos nós. Porque a presença de Deus, ela não é condicional, irmãos. O poder de Deus pode ser condicional. Para você provar o poder de Deus, provar uma cura, provar alguma coisa, pode ser que dependa de uma condição de você se colocar no lugar. Agora a presença de Deus não. Se você entra por aquelas portas com a certeza, a convicção de que Ele está, você já entra adorando. Você não precisa da música para adorar. Você não precisa começar o culto, porque o culto não se começa, o culto se vive todos os dias. Por isso que o evangelho nos convida para uma experiência de ressurreição. E qual o caminho, pastor? Ele ordena que todos se arrependam. Ele ordena que todos se arrependam. Para quê? A gente se arrepende para poder provar a experiência da ressurreição. Para você viver como um ressurreto. Para você sentar na mesa como um filho amado de Deus, herdeiro de todas as coisas. E não sentar como escravo, irmãos. Escravo come do que sobra da mesa. Filho se assenta na mesa. Você não foi chamado para comer do que sobra da mesa. Você não foi chamado para comer do que sobra do evangelho. Você não foi chamado para comer, para viver uma vida que, nossa, pastor, é cheio de luta, mas a gente vai caminhando e cantando e seguindo a canção. Não! Você foi chamado para viver como um ressurreto, filho de Deus, que anuncia: Ele governa sobre todas as coisas. Não é um convite, irmãos, é um anúncio. Não é uma possibilidade, é uma verdade. Não é algo que pode ou não acontecer, é algo que já aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Esse é o evangelho. Por isso que é tudo sobre Jesus. Por isso que a experiência de ressurreição, ela é uma experiência com Jesus. Nós pregamos sábado aqui, eu encerro aqui. Saulo está no caminho de Damasco. Irmão, a gente pensa que Saulo é ruim. A gente pensa que Saulo era matador de crente. Saulo era um cara ruim. Saulo era um cara maldoso. Não, irmão, Saulo era uma pessoa absolutamente nobre. Ele está indo para Damasco para perseguir os cristãos. Sabe por quê? Porque esses caras aí estão dizendo que um tal de Cristo governa. Talvez Paulo lembrava de Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Portanto amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e forças. E aí Paulo, como um mestre da lei, como um homem que tinha as escrituras, como um homem que tinha a Torá, conhecedor da Torá, na cabeça dele, esses caras estão promovendo idolatria. Esses caras estão promovendo um novo Deus. Nós precisamos perseguir esses caras. Saulo tinha zelo por aquilo que ele acreditava. Só que toda a vida de Paulo provavelmente, Saulo de Tarso, provavelmente estava atrás de conquistar a Deus a partir de si mesmo, a partir do que podia fazer, a partir do que podia estudar, a partir do que podia compreender. E aí ele está no caminho para Damasco. Justamente por causa desse zelo, nós vamos perseguir esses cristãos. Esses caras, é uma seita isso aí. Só tem um problema. Ele está no caminho e Jesus aparece para ele. Porque você pode estar vivendo sua vida, irmãos, e seguindo sua jornada e seu caminho por coisas muito nobres.
tentando buscar Deus a partir de si mesmo, tentando comprar Deus com aquilo que você pode fazer, até o momento que você se depara com uma luz. Ei, essa luz é Jesus. E Paulo cai por terra, Saulo cai por terra, e não tem cavalo na história não, tá, irmão? Só para te... É que tem gente que pensa que tem um cavalo na história, mas não tem cavalo, coisa nenhuma na história. Saulo caiu do cavalo, não tem cavalo na história, irmão. Quem disse que tem um cavalo na história? Tira o cavalo. E ele cai com o rosto em terra. E naquele momento ele fica cego. Mas no momento que ele fica cego aqui fora, é no momento que ele mais consegue enxergar aqui dentro. Às vezes Deus pode estar deixando você cego aqui fora para algumas coisas. Talvez você está confuso, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, talvez você está cheio de questionamentos, de dúvidas, de confusão na sua cabeça, e aí você se sente cego, você não sabe para onde vai, você está meio que perdido, não sabe o que fazer diante de todo esse cenário. Mas ei, é nesse momento cego, que se você tiver ficado cego por estar vendo Jesus, é o momento que você mais consegue enxergar dentro de você. E é o momento onde as coisas começam a ser ressignificadas dentro de você. E sabe o que é interessante? Aqui eu encerro mesmo. De verdade. Sabe o que é mais interessante? Ele fica cego. E aí você pensa assim: Jesus aparece, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. Imagina, irmãos, toda a vida de Paulo sendo ressignificada naquele momento. Ele começando: o que, cara? Eu estava achando que eu estava fazendo tudo certo, eu achando que eu estava no caminho, eu achando que eu estava no, sabe? E não, eu estava, mas ele apareceu para mim, e agora Jesus, então eu volto para casa, porque eu estava indo lá perseguir justamente os caras que te seguem. Aí Jesus olha para ele e fala: não, você vai entrar na cidade, você vai para o mesmo lugar. É o que, Jesus? Eu estava indo lá matar cristão, agora eu posso voltar para casa? Não, é porque você acha que você estava indo lá para matar cristão, mas para mim, dentro do meu desenho, você está indo lá para mim te preparar para morrer pelo Evangelho. Então você está cego, e você vai ficar cego 3 dias, Saulo. E Saulo entrou 3 dias, ficou cego. E aí Deus vai e fala lá com Ananias: Ananias, você vai lá na rua direita, na casa de um tal de Judas, e tem um cara lá chamado Saulo. Você vai orar por ele, e ele vai ver: mas Senhor, esse aí não é o que persegue a gente, esse não é esse mesmo. Mas, irmãos, Deus não dá ponto sem nó, porque ao mesmo tempo que Deus estava tratando e ressignificando as coisas dentro de Saulo, Deus estava ressignificando as coisas dentro de Ananias. Porque para Saulo, ele tinha que ressignificar o propósito de quem Saulo era. Para Ananias, ele tinha que tirar o medo de continuar proclamando o Evangelho. E aí, Saulo, isso aqui me pegou demais, irmão. Saulo, no encontro com Jesus, ficou cego, para que pudesse ver no encontro com o irmão. Talvez você está se encontrando com Jesus, e aí você vai ficar meio cego. Tem problema ficar cego, pastor? Não. Sabe por quê? Porque tem uma mesa da comunhão para abrir os seus olhos. Tem uma mesa da comunhão para abrir os seus olhos. Então você pode ter ficado cego no encontro com Jesus, mas no encontro com o irmão você passa a enxergar, irmão. Deus com Saulo não falou para ele tudo que era para ele fazer. Deus falou para Saulo assim: ó, querido, você vai ter um encontro comigo, beleza, mas você vai ficar cego, porque você só vai ver de verdade quando um tal de Ananias ir lá orar por você. E aí a gente querendo viver a nossa vida individualista, e aí a gente querendo viver a nossa vida pensando na gente mesmo, quando você só tem os olhos abertos na mesa da comunhão. Aleluia,
Saulo, no encontro comigo você vai ficar cego, para que você possa enxergar no encontro com o seu irmão. É por isso que num momento como esse juntos, nós participamos juntos da ceia do Senhor. Por quê? Porque na mesa, assim como os discípulos no caminho de Emaús, é na mesa da comunhão que os nossos olhos são abertos. E tudo isso por causa do Evangelho, por causa da boa notícia. Saulo, logo que recuperou as vistas, quando Ananias orou por ele, pregava nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. A gente vem para a mesa da comunhão, irmãos, por causa do Evangelho, mas para que na mesa da comunhão nós possamos abrir os nossos olhos, para a gente sair pelo mundo afora anunciando: Cristo reina sobre todas as coisas, em nome de Jesus.